se faz quando acontece problema de refluxo na criança? Ou o que é, em primeiro lugar, o refluxo, doutor? Tá. O refluxo que ela se refere provavelmente deve ser o que se chama de refluxo gastroesofágico, quer dizer, é o conteúdo que entra no estômago e depois ele, em vez de ir para frente, ele acaba voltando, então por isso chama-se refluxo. Tá. Isso ocorre, quer dizer, na criança, como pode ocorrer também no adulto, mas a gente vai focar a parte infantil, tá? Logo após o nascimento, logo após a criança começar a se alimentar, tanto ao seio quanto na mamadeira. E como é que aparece o refluxo? Você sabe que uma criança tem refluxo porque ela começa a vomitar. E vomitar toda vez que mama e normalmente em jato. Por que ocorre isso? Na maioria das vezes a causa disso é o seguinte: o estômago, tá? Ele tem como se fosse, tem uma entrada e uma saída. Uma entrada superior, tá? E uma saída inferior. Então, quando o alimento entra, está chegando no estômago, essa entrada, que é uma válvula que se chama cárdia, ela se abre e o alimento entra todo para o estômago, tá? Quando acaba da criança receber o alimento, essa válvula teria que se fechar. Depois disso, o estômago começa a fazer processar a digestão. Ocorre um sinal para que o alimento que já começou a fazer digestão siga em frente, siga para o intestino. Então aquela saída do estômago, que é chamada piloro, se abre. E o estômago então tem uma contração, e é através da contração que o alimento anda para frente. Só que aquela entrada do estômago não se fecha. Então quando o estômago se contrai, uma quantidade X de alimentos vai para frente, mas uma quantidade volta, e por isso que volta com impacto. Então, a contração e uma quantidade de alimento volta e normalmente a criança vomita. Isso é o refluxo. Tá? Agora, sempre se quer saber, porque o refluxo dá problema em alguma criança e não dá problema em outras crianças. Então, quando é que a gente se preocupa com o refluxo? Primeiro, quando a criança começa a apresentar o que se chama de chia, de cansaço. Então, essas crianças que têm refluxo, muitas delas também têm uma intolerância, uma incoordenação alta. E o leite, em vez de subir, normalmente o leite subir, e a criança vomitar tudo, um pouco ela vomita e um pouco ela aspira, isto é, um pouco vai para o pulmão. E aí a criança tem aquilo que chama-se de cansaço, de espinéia, de bronquite, então a criança fica cansada. E muitas delas têm pneumonia química por causa do leite que vai para o pulmão, e não só o leite, como também vai ácido clorídrico, que vem do estômago. Então essas crianças acabam tendo, primeiro, repetidos casos de pneumonia ou de bronquite. Outras têm repetidos casos de otite. Por quê? Porque o catarro acaba indo para o canal do ouvido e acaba dando uma otite de repetição. Essas crianças, muitas delas, muitas não digo, mas algumas delas, acabam aspirando tanta quantidade de leite que acabam se asfixiando e morrendo. Há pouco tempo, um mês atrás, uma criança de 10 meses num plantão meu, às 3h30 da manhã, a mãe chegou, a criança com 10 meses, chegou morta, porque a mãe deu uma madeira, botou para deitar, quando chegou lá, a criança estava morta. E nós fomos recuperar a criança e só vinha leite. Então, quer dizer, essa criança deitou, dormiu, fez um refluxo, e o refluxo foi maciçamente para o pulmão. Tá? E essa criança acabou morrendo. E muitas acabam morrendo, e muitas das mães, às vezes, chegam na hora, a criança está roxinha, está toda sem cor, sem respirar, e acabam elas tendo que fazer respiração boca a boca. E é por isso que muitas mães que têm filhos com refluxo são assim extremamente apavoradas, porque quando elas presenciam, quando qualquer um de nós presencia uma cena de uma criança, tá, que está, quer dizer, quase que parando, quase que morrendo, é uma coisa que traumatiza para o resto da vida. Então, o que se faz? Em primeiro lugar, essa criança tem que ter um diagnóstico de refluxo. Então, se faz um exame de raio-x contrastado, onde se verifica a intensidade do raio-x. E segundo, tem que ser acompanhado com um pediatra. Então o pediatra vai orientar, primeiro, como fazer a dieta dessa criança, que é fundamental, de que maneira se dá a dieta para essa criança, que tipo de dieta, tá? E os cuidados que a mãe tem que ter exatamente para que esse refluxo fique menos intenso e que você não tenha o grande risco, primeiro, da criança morrer, e segundo, tirar essas infecções de repetição que a criança tem, como bronquite e principalmente como otite.
Doutor Cecinho, os casos de refluxo, eles acontecem só na primeira infância, só na fase em que a criança se alimenta de líquidos, vamos dizer assim, do leite do peito ou então da mamadeira? Não, por exemplo, o refluxo, ele é uma coisa que, vamos supor, transitória. Aquele músculo, na maioria das crianças, tá? Com 1, 2 meses, ele está totalmente fechado e a pessoa não tem mais refluxo. Em compensação, tem criança que vai crescer e vai ficar um adulto com refluxo. E muitos de nós, talvez, se nós fizermos um exame numa população geral, nós vamos ver que talvez uma percentagem, não sei precisar quanto, tem refluxo. E às vezes muitos de nós que tem aquela coisa de aerofagia, aquela sensação de plenitude, aquela coisa, aquele queimor, às vezes reto external, muitas dessas pessoas, se forem fazer o exame amanhã, vão constatar que eles têm um refluxo. E sofrem por isso, só que antigamente não se fazia diagnóstico, não tinha uma medicina tão sofisticada e tão apurada em diagnóstico como você tem hoje. Na última semana, na quinta-feira passada, nós falávamos sobre anemia. E tínhamos ficado de, nessa quinta-feira, desenvolver o assunto de a influência da alimentação na prevenção da anemia. Mas, antes que a gente fale sobre isso, eu acho muito importante a gente falar por que, em determinada fase da infância, um assunto transtorna qualquer casa, que é o porquê meu filho não come. Então, este vai ser o nosso assunto para a próxima semana. Antes da gente falar, né, doutor Cecinho, da adequação da alimentação na prevenção da anemia, inclusive de alimentos ricos em ferro, que são alimentos que previnem, né, a formação de anemia, eu acho muito importante que a gente fale por quê, porque isso acontece, eu acho que em toda casa, né, em determinada fase, né, por que o meu filho não come? Que atitudes você deve tomar, o que você deve fazer, o que é normal, o que não é normal nesta fase de por que meu filho não come. Mas esse é um assunto que a gente vai